Blumenau Criminal, uma produção que vai revisitar crimes que marcaram época na cidade e região. Blumenau Criminal. Olá, eu sou a jornalista Isabela Kremer e você está ouvindo o podcast Blumenau Criminal. Neste episódio, você vai acompanhar o caso que envolve a morte de Bianca Warholtz, a artista plástica de 29 anos que foi assassinada na frente de sua mãe pelo ex-companheiro, Everton Balbinotti de Souza, em 2018. O crime ocorreu no dia 25 de julho, por volta das 2 horas da tarde. Bianca estava na casa dos pais, no bairro Itopava Central, onde estava morando após o término do relacionamento com Everton, de 31 anos. Ela estava em seu quarto, que ficava na parte da frente da casa da família, quando ouviu ruídos estranhos do lado de fora. Sua mãe estava na cozinha, que dá para a área dos fundos da residência. De acordo com os relatos de Dona Sônia Warholtz, a mãe de Bianca, Everton teria invadido a casa armado e, assim que se deparou com Bianca, teria corrido atrás dela pela casa. O feminicídio teria ocorrido dentro de um banheiro, onde Everton teria encurralado a vítima e atirado em seu rosto. Após o crime, ele fugiu, deixando Bianca no banheiro com sua mãe. Em entrevista exclusiva dada ao portal Alexandre José, em agosto de 2018, semanas após o crime, o pai da vítima, Celso Warholtz, abriu sua casa para relembrar os passos que Everton deu para chegar até Bianca no dia do assassinato. Celso conta que Everton provavelmente teve acesso ao terreno da casa da família após subir na árvore da calçada e pular o muro. Ele desceu as escadas laterais até chegar à varanda dos fundos, que leva diretamente para a porta da cozinha. Ela não viu, porque as duas estavam dentro de casa, mas provavelmente ele subiu nessa nossa árvore, nesse nosso flamboyant, e aí teve acesso fácil, pulou por cima do muro, porque a minha Bianca, ela estava no quarto dela, esse é o quarto dela, e ela escutou o baque de uma pessoa pulando o muro, o impacto, batendo no chão, né? Isso. E aí ela falou para a mãe, disse: mãe, alguém pulou o muro. Porque eu acho que ela já apavorada com tudo acontecido, né? Trauma, uma bala emocional, psicológica, ela estava assustada, né? E aí a mãe, por precaução, a minha mulher, trancou a porta da cozinha, porque essa aqui está sempre chaveada. Perfeito. Trancou lá atrás. Ficaram esperando as duas, nada aconteceu. De forma silenciosa. Tudo silencioso, então a Sônia, ainda minha mulher, falou para a Bianca, você deve estar enganado. Não, eu escutei. E aí a minha mulher foi na porta da cozinha e aí tudo aconteceu, ela abriu a porta. O cidadão estava na frente dela, ainda limpando, provavelmente, sujeira da árvore. E aí a minha filha veio pelo corredor, chegou na cozinha, na porta da cozinha, e quando viu ele só perguntou: você está armado? E nisso ele já empurrou a minha mulher, que é frágil e doente e tal, aquele armário de 3 portas, não ia segurar nunca. Diz que ele se debruçou na pia, ela caída, disse: eu falei que eu ia te matar. Deu um tiro no rosto, aí o covarde sai correndo, né? Que covarde é assim, né? Aí sai correndo e deixou a minha mulher com a filha, e ela deu os últimos suspiros, ensanguentada, minha mulher segurando ela. Desculpe se eu me emociono, cara. O cidadão subiu quietinho aqui e ficou aqui. Quando a Bianca insistindo que alguém tinha pulado o muro e a minha mulher insistindo, dizendo que não tinha ninguém, ela abriu a porta. Quando abriu a porta, o cidadão estava na frente da porta aqui, se limpando que provavelmente lasca da árvore, sim, né, sujeira. Aí ele pegou e a Sônia, minha mulher, ficou na frente da porta e disse o nome desse cidadão, disse: entra, vamos conversar. E quando isso aconteceu, a Bianca chegou nessa porta, essa porta estava aberta. Sim. Chegou na porta para ver quem era. E quando viu ele, só perguntou: você está armado? E aí ele já empurrou minha mulher para o lado, em cima da pia aqui, e já saiu correndo atrás. Aí eu vou lhe mostrar o resto do percurso.
Atravessando a cozinha, Everton teve acesso ao corredor da casa, seguindo Bianca até um dos banheiros da residência. A minha mulher atrás dele aqui, tentando segurar aquele armário de 3 portas, não tinha jeito. E a Bianca correu para cá. Isso é relato da minha mulher. Eu não estava aqui. Ele estava aqui. Ela estava deitada aqui com a cabeça minha. As pernas muito altas para cá. Eu te falei que eu ia te matar. Foi os 2 pistolos. Eu tentei segurar ele, mas não adiantou cair, ele saiu correndo. Um dos vizinhos da família, identificado apenas como Dirceu, contou que no dia do crime estava em casa, cuidando da horta, quando escutou a comoção nas proximidades. Ele contou ao portal Alexandre José como foi a fuga de Everton após o assassinato de Bianca. Sim, eu estava ali embaixo, tem uma hortinha ali, estava plantando umas mudinhas ali, escutei um tiro, aí peguei, escutei os cachorros latindo, aí peguei e vi a dona Sônia descendo pela escada e batendo nas costas de um cidadão que desceu a escada. Aí eu vim pra frente ver ela gritando, aí eu vim na frente ver, o cidadão já estava embarcando no carro e fugindo. Aí eu fui lá atender ela, abriu o portão para mim, eu entrei na casa e infelizmente a filha dela tinha sido baleada. 2 dias após o crime, a Polícia Civil de Blumenau encontrou Everton na casa de um parente e ele foi preso preventivamente. No seu primeiro depoimento ao delegado de plantão, o acusado permaneceu em silêncio. A partir daí, as investigações avançaram. Acusado primeiramente por feminicídio e posse ilegal de arma, os advogados da família de Bianca procuraram coletar o máximo de provas e testemunhas para comprovar o relacionamento abusivo e a violência de gênero que Bianca sofreu. No início de agosto, poucos dias após o crime, a família de Bianca autorizou a divulgação de um dos últimos áudios enviados pela filha. Com isso, buscava contribuir para a conscientização das pessoas sobre a violência contra a mulher. A troca de mensagens com um amigo ocorreu cerca de 1h30 antes de Everton procurá-la e assassiná-la na casa dos pais. No áudio, é possível perceber o desespero de Bianca pelas ameaças de morte que teria sofrido de Everton na noite anterior. As ameaças ocorreram após o casal sair de uma imobiliária, onde tinham ido para acertar questões contratuais relacionadas a um apartamento que compartilhavam. Cara, ontem à tarde a gente foi resolver lá o contrato do aluguel do apartamento que foi vendido. E eu não quis ir, eu tava com o carro da minha mãe, mas eu não queria chegar lá com 2 carros na imobiliária, daí a gente foi com o carro dele. E daí a hora que a gente saiu lá da imobiliária, ele assim, não, agora tu vai lá pro apartamento que a gente vai resolver todas as contas certinho. Eu assim, tá, a gente pode resolver pelo WhatsApp? Ele, não, eu quero que tu vá lá. Daí a gente chegou no apartamento, daí eu vi que ele estava conectado no meu Insta e tal, que ele tinha mentido pra mim, aí a gente começou a discutir, não sei o quê. Aí ele sacou a arma e ele apontou pra minha cabeça. Ele começou a me ameaçar de morte, que se eu não ia ficar com ele, eu não ia ficar com mais ninguém. Que eu só ia sair do apartamento, dentro de um saco preto. Daí, enfim, a gente ficou um tempo, eu implorando pra ele. Ele falou que ele ia matar nós 2. Aí eu fiquei implorando pra ele, pelo amor de Deus, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso. Daí, depois de muito tempo, a gente conseguiu começar a conversar. E ele se acalmou e daí eu falei pra ele que a gente ia tentar de novo. Enfim, eu fui obrigada a falar isso pra ele. E aí eu tinha que trazer o carro de volta pra minha mãe, eu vim trazer ele. Veio armado, falou que se eu falasse alguma coisa, ele ia fazer uma merda na frente da minha mãe. A gente voltou pro apartamento, enfim, agora ele acha que... Eu tô aqui na minha mãe agora, né? Ele acha que à noite a gente vai se encontrar e vai estar tudo bem e tá tudo certo. Só que eu não sei o que eu faço. Eu não sei porque se eu fizer um BO, depois ele vai ver que tem um BO e nada acontece. Eu não quero ir dormir no apartamento com ele, eu tô morrendo de medo. Ele falou que escondeu a arma na mãe dele. E eu não sei o que eu faço, eu não sei. Eu só contei pra minha mãe, que eu cheguei aqui desesperada, mas mais ninguém sabe.
E eu não quero que aconteça nada de ruim para ele também, só que eu tô apavorada. Com essas evidências, as investigações foram direcionadas à teoria de que o crime havia sido planejado. A noite do dia 24 de julho de 2018 não foi o único episódio em que Bianca teria sofrido com o comportamento violento e controlador de Everton. Nachara Nogueira Filippone era uma das amigas de Bianca e a atual presidente do instituto que leva o nome de Bia Warholtz. Em entrevista ao Blumenau Criminal, ela conta que a amizade começou ainda na infância, quando tinham 9 anos, e que ela e Bianca eram como irmãs. Olá, Nachara, obrigada por aceitar o convite do Blumenau Criminal. Como amiga de Bianca desde a infância, de que forma você a descreveria? Quais eram as suas características mais fortes? Eu acho que é muito amorosa, paciente, uma paciência que só dela mesmo, sempre querendo apaziguar tudo, sempre passando pra gente tranquilidade, calma. Acho que ela era uma pessoa muito calma mesmo. Falando agora um pouco sobre o relacionamento de Bianca com Everton, você lembra quando eles começaram a se relacionar? A Bianca não morava aqui em Blumenau, ela estava morando em Balneário, que ela tinha recém começado a trabalhar lá, e daí ele ia todo final de semana para lá, mas desde o início ele já apresentava assim bastante ciúme, sempre cobrava ela muito, queria ficar vendo o celular. E eu comentava até com ela que isso não era saudável, né? Como eles estavam recém começando, nem era namoro ainda, né? Estavam se conhecendo e ele já estava fazendo tanta cobrança para ela. E ela dizia que não tinha nada para esconder, por isso que ela deixava, né? Ele ficar vigiando ela em tudo. Mas daí só foi aumentando. Quando foi que Bianca começou a se abrir e a comentar sobre o seu relacionamento com o Everton, principalmente os aspectos negativos dessa relação? Primeiro a gente começou a perceber que ele começou a ter muitos ciúmes de amigos bem próximos dele e sempre ele falava que era culpa dela, que ela que se insinuava, sempre queria desprezar ela, né, fazer com que ela se sentisse vulgar, como se ela estivesse querendo fazer alguma coisa, sendo que todo mundo falava para ele que era coisa da cabeça dele, mas isso começou a ficar bem constante, e ele começou sempre a humilhar muito ela, a querer colocá-la para baixo, como se ela não fosse uma mulher decente para ele, e em todas as áreas, assim, tanto no trabalho, círculo de amigos, foi afastando ela de todos, né, e daí ela estava falando que ela já não estava mais tão feliz porque ela se entregava totalmente para ele, ela sempre incentivou ele em todos os âmbitos, sempre colocando ele para cima, querendo o melhor para ele e ele fazendo justamente o contrário, né, sempre diminuindo ela. E daí aos poucos ela falou que ela não sabia mais o que fazer porque ela ainda amava ele, mas que ela estava se sentindo infeliz. E as agressões mesmo, eu só fui ficar sabendo bem no final, assim, quando um mês antes dele cometer o feminicídio, que foi quando ela ficou realmente bem machucada, que ela ficou com muito medo de morrer, aí que eu fiquei sabendo. Mas nesse dia ela relatou que já havia acontecido outras agressões anteriormente. Você acha que o fato deles estarem dividindo um apartamento contribuiu para que a violência ficasse mais presente no relacionamento? Aumentou bastante, eu acredito ali, até porque ela ficava muito tempo em casa sozinha e isso acabava deixando ele com a imaginação fértil dele, né, mais atiçada ainda, então ele sempre achava que ela estava com alguém no apartamento, ele ia trabalhar de Uber, mas de vez em quando ele aparecia do nada para ver se ela estava sozinha, então com certeza ali piorou muito a situação, até porque ele queria que ela fosse uma escrava dentro de casa, né, ela tinha que acordar às 5 da manhã para fazer o café da manhã dele, tá tudo pronto, ele exigia a casa sempre limpinha, enfim, exigia coisas que antigamente, né, o machismo falava mais alto e todos achavam que era direito do homem cobrar essas coisas das mulheres. E ele continuava com o mesmo pensamento e cobrava dela, e claro que ela começou a mostrar para ele que não era bem assim, né, que ela também tinha que trabalhar, que ela não vivia em função dele, e com certeza essas vezes que ela tentou falar mais alto, ele deve ter sido agressivo de alguma forma, né. Depois que começou a notar o relacionamento abusivo que tinha com Everton, a Bianca logo se separou dele, como que ela reagiu? E você lembra também como a Bianca estava naquela época, se ela mudou de alguma forma por causa dos abusos? Bastante, ela sempre foi muito feliz, a gente ia para as festas, ela sempre alegre, sempre cumprimentando todo mundo, amiga de todo mundo, e eu reparei que ela começou
a ficar muito retraída. Se a gente saía, ela ficava num canto, ela mal levantava a cabeça, não olhava para ninguém. Eu até cheguei a comentar com ela, né, o que estava acontecendo, né? Se estava acontecendo alguma coisa para ela estar tão para baixo, né? Parecia que ela estava com medo de alguma coisa, mas, né, não passou na minha cabeça o que estava acontecendo. Mas ela já tinha mudado bastante, assim, as atitudes dela, o jeito dela de ser, já estava bem afastada dos amigos, dos pais, já estava ficando bem complicado já há um tempinho, assim. Por mais que o relacionamento deles tenha durado menos de um ano, em pouco tempo aconteceu muita coisa, né? Em 23 de outubro de 2019, foi iniciado o julgamento de Everton Balbinot de Souza pelo feminicídio de Bianca Maiara Warholtz. Realizado através de júri popular, o julgamento do assassino confesso iniciou por volta das 9 horas da manhã e durou quase 12 horas. A primeira testemunha ouvida foi Júlia Gonçalves, amiga de Bianca, que relatou aspectos abusivos do relacionamento dela com Everton. Segundo a cobertura do julgamento, realizada pelo portal O Município Blumenau, a testemunha relatou que Everton tinha ciúmes de todos em relação à vítima, até mesmo das amigas, e que constantemente fiscalizava as conversas e acessos de Bianca em suas redes sociais. Júlia nunca presenciou nenhuma das agressões sofridas por Bianca, mas contou no julgamento que viu as marcas no dia seguinte. A obsessão do assassino ia de acompanhar o WhatsApp, ouvir conversas atrás da porta e até ir ao ambiente de trabalho da namorada para ver se havia algum homem por perto. No dia do crime, Everton teria enviado um áudio para Júlia dizendo que tinha matado Bianca. Ela teria pedido para que ele não brincasse com uma coisa dessas. Nachara foi outra testemunha ouvida durante o julgamento. Eu presenciei várias cenas, como eu comentei aqui agora há pouco, de ciúme excessivo, de ele ficar olhando para ela com um olhar intimidador, para realmente colocar medo nela, para ela não comentar nada com ninguém. Vi várias vezes ele colocando ela para baixo, quando ela queria, às vezes, comemorar alguma vitória na vida pessoal dela, ele sempre menosprezava aquilo, diminuía o que ela falava. E os relatos que a Bianca me contou, que foi uma vez que, quando ele chegou a estrangular ela, cortou a mão dela, ela falou para mim que ela ficou desesperada nesse dia, que ela realmente achou que ia morrer. E depois desse episódio ainda, aquela mesma coisa, aquele ciclo, né? Ele pediu desculpas e tal, falou que ia mudar, mas enfim, aconteceu novamente. E daí teve a vez que ele agrediu ela no carro, que ameaçava botar o carro na frente de um caminhão, uma carreta, né? Alguma coisa na rua. Agrediu bastante ela. Então, esses foram os relatos assim que ela mais me deu, né? Que ele também ameaçava por ele ter uma arma ilegal. Esses foram os relatos que ela me deu, mas já no final, né, que ela demorou bastante realmente para contar as coisas para nós. Nachara também foi uma das primeiras pessoas a ir até a casa dos pais de Bianca para saber o que tinha acontecido. Então, nesse dia, eu tinha terminado de almoçar, fazia 1 hora mais ou menos, e daí a Júlia me ligou pedindo para mim entrar em contato com a Bianca, para mim não pensar, para mim só ir para lá. Ela nem falou para me ligar, ela disse para mim ir para lá, né? E dele eu já fiquei desesperada, não sabia o que estava acontecendo, ela também não quis entrar em detalhe. E daí o meu marido, que acabou entrando em contato com um amigo do Everton, né? E ele falou que o Everton tinha, então, feito o disparo de arma contra a Bianca. Mas até então a gente não sabia, né? Se ela estava viva ou não. A gente só entrou no carro e foi direto para lá, sem realmente saber, sem mais notícias. Outra pessoa ouvida durante o julgamento foi Dona Sônia, mãe de Bianca. Segundo os relatos do portal O Município Blumenau, o testemunho levou os presentes às lágrimas. Em um dos momentos de seu depoimento, ela disse que todos os dias lembrava do sangue da filha escorrendo no banheiro. Ele não me matou, mas é como se tivesse me matado. Ele não sabe o que fez comigo. Ele está aí, preso, mas está vivo, disse Sônia durante o depoimento. Everton não olhou para ela e chorou com a cabeça entre as pernas durante todo o depoimento. Entre as provas anexadas ao processo estão uma troca de mensagens entre Bianca e Everton 2 horas antes do crime. Na conversa, Everton pede para que eles voltem a ficar de boa, que possam acabar com o pesadelo. De acordo com ele, se focassem na felicidade, tudo logo se resolveria. Na mensagem, Everton também pede para que Bianca não contasse a ninguém sobre as ameaças da noite do dia 24 de julho. Após ele descobrir que Bianca já havia contado para a mãe, iniciou outra discussão. Everton temia que, se alguém soubesse que ele possuía uma arma, seria preso.
Bianca acabou respondendo que seria obrigada a fazer um boletim de ocorrência. Entretanto, ela o tranquiliza, dizendo que não mencionaria a arma usada para ameaçá-la. Ela avisa a Everton que a partir daquele momento ele teria que ficar bem longe dela. "Não quero seu mal, só quero cuidar da minha vida", disse Bianca na mensagem. Durante a conversa, Bianca também diz a Everton que tudo entre eles estava acabado e que poderiam resolver as coisas, mas sem contato. Em uma das mensagens, Bianca diz o seguinte: "Eu achei que ia morrer, porque eu vi a minha mãe recebendo a ligação de que eu fui assassinada. Eu vi o arrependimento dela de ter me deixado sair com você. Eu vi a tua família despedaçada, nossos amigos revoltados e eu virando estatística de feminicídio." Ao final da conversa, Bianca diz que está em casa e que se Everton fizesse algo, ela ligaria para a polícia. De forma a negar a acusação de que tivesse planejado o crime, Everton alegou em audiência que teve um surto durante a discussão, que não teve a intenção de matar. Ele conta que lembra de apontar a arma para a cabeça de Bianca, que ela tentou segurar a sua mão e que foi assim que acabou efetuando o disparo. Ele também negou que tivesse ameaçado a namorada na noite anterior ao crime. Em seu depoimento durante o julgamento, Everton contou que conheceu a Bianca em uma festa e que depois disso foram morar juntos. Ele disse que fez um empréstimo de R$15 mil para pagar as despesas do casal, que ia a muitas festas e baladas. Ele contou que na noite do dia 24 de julho apenas teriam conversado no apartamento sobre o que o casal faria com o restante da dívida estando separados, e que jamais falou que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém e que sairia dali dentro de um saco preto. Sobre o dia do crime, Everton relatou ao júri que teria ido à casa dos pais de Bianca para conversar com Dona Sônia e entregar a arma para ela, já que Bianca estava com medo de ele possuir um revólver. Quando questionado sobre o porquê de ter matado Bianca, ele respondeu com a voz embargada que jamais teve isso em mente. "Eu amava ela, não queria estar passando por isso. Não é só a mãe dela e a família dela que estão sofrendo. Eu também estou, meus pais também estão. Eu peço perdão a eles, aos amigos, aos meus pais. É triste, a vida que levava e agora a cela que estou lá", disse Everton no dia do julgamento. A defesa tentou alegar que Everton não estava em perfeitas condições mentais e que teria sido orientado por pessoas próximas a procurar um psicólogo, mas o júri não identificou qualquer indício ou justificativa para a realização de uma avaliação mental do acusado. Ao final do julgamento, Everton foi condenado à pena de 26 anos de reclusão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, além de ameaça. O feminicídio e principalmente a violência contra a mulher são pautas cada vez mais discutidas pela sociedade brasileira, principalmente por mulheres que lutam pelos seus direitos e pela equidade de gênero. Entretanto, em relação à legislação brasileira que defende as mulheres, as leis ainda são recentes. Para conversar sobre o assunto, o Blumenau Criminal convidou a advogada e professora Lenice Kellner, doutora em Direito, com pesquisa sobre direitos fundamentais, cidadania e justiça. Olá, professora Lenice, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Falando sobre as leis que protegem as mulheres no Brasil, a Lei Maria da Penha, uma das mais conhecidas, foi sancionada apenas em 2006. Mais recentemente, em 2015, foi a vez da Lei do Feminicídio, onde fica caracterizado como feminicídio quando uma mulher é morta em decorrência de violência doméstica e familiar, menosprezo ou até discriminação da sua condição de mulher. Com isso, os condenados podem pegar penas de até 30 anos de reclusão. Doutora Lenice, de que forma você avalia esses avanços legais no Brasil? Essa lei 11.340, né, que é a Lei Maria da Penha, ela entrou em vigor em 2006 e, em certo ponto, ela é uma grande conquista, né, frente à violência contra a mulher. Ela foi elaborada por organizações não governamentais de defesa da mulher e foi posteriormente, então, votada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República em 2006. E essa lei foi batizada como Lei Maria da Penha em homenagem à biofarmacêutica, né, Maria da Penha, Maia Fernandes. Ela foi vítima de violência durante 15 anos e nesses 15 anos ela não tinha uma decisão final em relação ao crime cometido por seu ex-marido. Né? Então, ela teve que recorrer a vários tribunais internacionais para conseguir uma resposta jurídica eficaz. O ex-marido da vítima, né, na época,
quando aconteceu. Ele, não sei se vocês vão se recordar, né, mas ele tentou assassinar ela por 2 vezes. Na primeira tentativa, ele deu um tiro nas costas de Maria da Penha, deixou ela paraplégica, né? E na segunda vez, ele tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho. Em resposta, então, ao pedido da Maria da Penha, em 2001, a comissão responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em relação à violência contra a mulher. Então, naquela época já, os estados americanos, a OEA, a Organização, né, Interamericana, ela já se manifestou, né, que o direito brasileiro era negligente quanto ao julgamento e quanto às omissões de violências contra as mulheres. E apesar, né, da Lei 11.340 entrar em vigor, na tentativa de reprimir essas agressões contra o sexo feminino, a gente vê que, né, essa violência física só tende a aumentar. Após isso, entrou em vigor, agora em 2015, entrou em vigor uma outra lei que trata, né, o homicídio contra a mulher, né, criando uma figura típica, né, nova, chamada de feminicídio, que é uma forma de homicídio qualificado com uma pena mais alta, né. Então, entrou em vigor desde o ano de 2015 a figura do feminicídio no direito penal brasileiro, né, como tipo penal novo. Conferindo os dados de violência, né, que nós temos várias pesquisas, né, já feitas contra a violência doméstica, violência familiar, violência contra a mulher, nós vemos que o Brasil ele está em 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher, perdendo apenas para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Então, os números de violência contra a mulher no Brasil são assustadores, né? Em 2019, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, e também o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele analisou os últimos 10 anos, então, o período de 2007 até 2017, ele analisou os índices de violência, né, dentro do Brasil. Conferiu-se que 4.936 mulheres foram mortas, vítimas de feminicídio. Ou seja, cerca de 13 assassinatos por dia, Isabela. Então, assim, é um número muito grandioso, né? Então, a gente vê que existem, né, estatísticas que mostram, né, números alarmantes de violência contra mulheres, e a gente vê também que, assim, que nós temos leis que prevêem, né, punições, né, mas o direito penal não está se mostrando como uma resposta capaz de solucionar todas esses casos de violência que nós temos, né? Então, o Brasil vive um histórico, né, social, né, cultural também, né, e nós conferimos que a mera aplicação de uma sentença condenatória não está sendo suficiente para a diminuição dos casos de violência contra as mulheres. Antes de existirem leis como essa no Brasil, como transcorriam casos como esse de violência doméstica e feminicídio? Antes de ter a lei, Isabela, nós já existiam os tipos penais, como lesões corporais, o crime de ameaça, né? Então, existiam tipos penais para isso, existiam figuras, né, de crimes criados para tipos de violência, né? Como o estupro, né, o homicídio, Então, era possível, né, a penalização, né, desses companheiros, desses agressores, né, por crimes também. A pena ficou mais alta, né, a pena ficou mais alta com o feminicídio, com a criação do feminicídio em 2015, né, só que nós estamos vendo que esse aumento de pena, né, não está afastando a violência contra a mulher. Então, a gente confere, Isabela, que, né, há um discurso muito forte de aumentar a punição para o fim de diminuir a criminalidade, né. Isso aconteceu já com vários tipos penais, né, com várias situações sociais. A gente viu isso, assim, quando os crimes de trânsito começaram a aumentar no país, aumentou-se a pena dos crimes de trânsito. Então, a gente vê que tem, assim, uma cultura no país muito forte de aumentar a punição. Só que somente o aumento da punição, Isabela, não é suficiente, né? Então, o direito penal ele não dá conta de estancar essa violência. Porque o direito penal, ele na verdade, ele chega, somente no final, ele só chega para punir. Ele não chega para prevenir. Então, essa questão de erradicar a violência contra a mulher, ela, em certo ponto, está longe de ser conquistada. Professora Lenice, sabe-se que, com a pandemia, a região de Blumenau registrou quedas em diversos crimes, como furtos, que tiveram queda de quase 20%, assaltos com redução de 28% e até homicídios com 38% menos ocorrências do que em 2019, antes da pandemia chegar à região.
Ao contrário disso, as denúncias de violência doméstica cresceram 11% na cidade. Como você interpreta esse crescimento? Como nós todos sabemos, estamos vivendo ainda, né, os efeitos da pandemia, né? O isolamento social ele foi definido como uma medida, né, sendo eficaz para a contenção do número de casos de coronavírus. Só que essa imposição, né, da medida, né, de isolamento, ele forçou as pessoas a conviverem diariamente por um período integral superior ao que era do costume. Então, as mulheres ficaram muito mais em casa também, né? E essa situação brigou o confinamento das mulheres com seus agressores. E, bem como isso ocasionou também diversas situações de estresse e conflitos, que antes, muitas vezes, não eram vivenciadas, né? E, como consequência, né, a gente viu que aumentou-se, então, né, em virtude dessa situação de maior convívio, maior confinamento das mulheres com seus agressores, aumentou o número de feminicídio, né, e de agressões também. E também, em consequência disso, Isabela, podemos dizer que também que a gente verificou também uma certa dificuldade de denunciar o agressor às autoridades competentes. Uma vez que a mulher que se encontrava, né, em vigilância constante, ela estava quase impedida de se deslocar para fazer um registro de uma ocorrência ou comunicar um fato a alguém conhecido. E tudo isso resultou em uma diminuição no número de denúncias feitas ao poder público, né? Então, em certo ponto, né, houve uma redução do número de registros, né? Só que daí não significa que houve diminuição da violência contra a mulher. A violência contra a mulher ela aumentou muito mais em épocas de pandemia, conforme dados, né, de várias pesquisas, né? Além da violência física e psicológica que as vítimas de violência doméstica e de gênero sofrem, há também outras violências, como a sexual, moral e patrimonial. Pelo que essas violências são caracterizadas e de que forma as mulheres podem procurar identificar se são vítimas dessas diferentes violências e como elas podem se defender juridicamente de seus agressores. Então, Isabela, olha só, a Lei Maria da Penha, no artigo 5º, ela define, né, o que seria a violência doméstica e familiar, né, e ela fala que essa violência é baseada no gênero feminino, né, e que quando causa, né, a morte, né, essa violência pode derivar na morte, na lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, ou até dano moral patrimonial, né? Então, falando das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, a lei própria, a lei mesmo, Isabela, ela define, né? Então, olha só, ela coloca como a violência física entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Já a violência psicológica, como a lei coloca, ela é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, a violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou também a de autodeterminação. Então, essa é a violência psicológica, né? Dá para ver assim, que ela é muito mais, ela não deixa marcas, né, aparentes, mas ela é uma violência que muitas vezes deixa danos, né, pessoais, psicológicos, né, emocionais nas vítimas, né, que não se curam, né, ou que se leva muito tempo para se curar. Já a violência sexual, entendida pela lei, ela é entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, né, ou até manter ou a participar de uma relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, ou também que induza a vítima a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, ou também de impedir a vítima de usar qualquer método contraceptivo, né, ou que a force ao matrimônio, force essa vítima à gravidez, force ela ao aborto ou à prostituição, mediante essa coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite, né, ou anule o exercício dos seus direitos sexuais ou reprodutivos. Então, a violência sexual também ela é elucidada pela lei como vários modos, várias situações que configuram a violência sexual. A violência patrimonial também, ela é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial total de seus objetos e instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos, ou também recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades, né? Como, por exemplo, né, o agressor que fica com todo o salário, né, da companheira, né? Ou retém bens, documentos dela que ela não possa usar, né, para suas necessidades pessoais. E também a violência moral também, né? A violência moral é ampla, né? Mas é entendida como qualquer conduta que configure uma calúnia, difamação ou injúria. A gente vê isso muito, né, acontecer, muitas vezes pelos sites, né, por meios da internet, pelas mídias sociais, né? Onde às vezes, né, um final de um namoro, um final de um relacionamento, né? O companheiro posta fotos, né, íntimas da companheira, né, ou profere agressões, né, de calúnia, de difamação, de injúria, né. Então, assim, são vários tipos de violência, né. Como é que ela pode procurar, né, procurar pela ajuda, né? Eu acho que a primeira atitude dessa mulher, ela tem que comunicar essa violência, né, através tanto do artigo do telefone, né, o 190, né. A Delegacia da Mulher também é um órgão aberto para comunicação também de agressões, né. E a Delegacia da Mulher também, chegando na Delegacia da Mulher, Blumenau nós temos, né, essa vítima já tem um acompanhamento psicológico, ela já é acompanhada, se tiver alguma violência, né, é encaminhada já por exame de corpo de delito para configurar o tipo da violência, Isabela. Então, tem todo um acolhimento e ali já se faz o início do inquérito policial, né, para averiguar. O delegado de polícia já pode pedir, né, ao judiciário, né, de afastamento do cônjuge do lar, né, do companheiro, né, e já pode dar medidas, né, restritivas também. Então, a questão é comunicar, né. O que a gente vê também, Isabela, né, falando da questão do aumento dessas leis, né, a gente vê que, então, como eu tinha comentado antes, que o direito penal ele não está sendo extremamente eficiente para diminuir a violência, né? Então, a gente vê que muitas vezes, né, é necessário uma aplicação de políticas públicas, né, até, né, penso, né, que pela educação tem que ser tratado, né, esse problema, né, da violência, e esse problema não é a curto prazo, é um problema que vai ser tratado a longo prazo, né, mas ele somente, né, a gente vê que somente a aplicação de medidas punitivas não está sendo suficiente. Então, né, é possível diminuir os índices de violência contra a mulher? Eu acho que sim, sabe, mas é necessário que, né, tenhamos trabalhos conjuntos com os órgãos públicos, entidades da sociedade civil, da própria população, né, então, porque a finalidade mesmo é diminuir esses índices de violência que assola a vida das mulheres, né. Somente uma sentença condenatória não está sendo suficiente para diminuir os números de feminicídio, por exemplo, né. Então, nós temos que pensar em outras medidas mais eficientes também para, né, talvez findar a violência é difícil, né, mas pelo menos diminuir, né, diminuir a violência contra a mulher. Após o dia 25 de julho de 2018, com a morte trágica de Bianca Maiara Warholtz e a repercussão que o caso teve na região, diversas ações aconteceram para fortalecer a discussão e a proteção de mulheres vítimas de violência. 2 dessas ações partiram da Câmara de Vereadores de Blumenau. O projeto de lei do vereador Bruno Cunha, do PSB, propunha a criação do Dia da Luta contra o Feminicídio na cidade, a cada dia 25 de julho, em homenagem a Bianca e sua história. A aprovação da lei em 2019 fortalece a discussão e promove seminários e rodas de conversa sobre a prevenção e conscientização da violência contra a mulher. Outra homenagem foi a denominação de uma praça na Etopava Central, bairro em que Bianca foi criada, com o nome da artista plástica e designer de moda. A praça foi revitalizada para receber eventos e atividades de conscientização sobre a temática da violência contra a mulher. Logo após o crime, em agosto de 2018, amigas de Bianca se reuniram para concretizar um dos sonhos da amiga, que era criar um instituto que pudesse ajudar mulheres a saírem de seus relacionamentos abusivos. Nachara é a atual presidente do Instituto Bia Warholtz e conta sobre como o instituto foi criado após a morte de Bianca. Sim, na verdade, ela tinha começado a fazer um curso de empreendedorismo feminino. E ali, em contato com várias mulheres empoderadas, ela começou a perceber que ela estava num relacionamento abusivo. E depois que ela me contou do que tinha acontecido, ela passou uns dias aqui em casa, eu comentei com ela que ela deveria ajudar outras mulheres de alguma forma. E a princípio, não, né, a ideia inicial dela não era exatamente o instituto, né?
A ideia inicial dela era realmente ajudar, fazer relatos, né, do que ela passou, tentar chegar de alguma forma a essas mulheres que sofrem violência doméstica para elas não esconderem o que está acontecendo, expor isso quanto antes, né, para não chegar então ao feminicídio. E esse curso que ela fez de empreendedorismo, ela sempre quis que eu fizesse, e eu decidi fazer. E daí eu conheci essas mulheres e nós decidimos então que a gente queria homenagear a Bianca de alguma forma e mudar um pouco, né, dessa situação, tentar fazer do nosso jeito, encontrar uma maneira de ajudar outras mulheres a não chegar ao feminicídio, para elas conseguirem sair desse relacionamento abusivo o quanto antes, né? Foi aí que surgiu a ideia de fundar o Instituto Bia. No Instituto Bia Warholtz, vocês procuram dar assistência técnica, jurídica e assistencial às mulheres que pedem ajuda. Dentro disso, quais atividades que procuram oferecer para elas? A ideia ali do Instituto, a ideia inicial, né, a ideia principal, era fazer com que essas mulheres se enxergassem como mulheres, enxergassem que elas são capazes de muito mais e que elas estão em um relacionamento que elas não precisam estar. Então, a nossa ideia ali do Instituto é fazer com que elas saiam da condição de dependência desses homens, que elas se tornem independentes, principalmente financeiramente, que é o que mais prende elas ao relacionamento. Então, a nossa ideia ali é fazer elas empreenderem, é fazer elas aprenderem novas profissões, aprender um trabalho, às vezes manual, que é o nosso foco principal, com os artesanatos, e damos também assistência jurídica, mais de forma orientativa, né? E mais o nosso foco mesmo é esse, é fazer elas conseguirem saírem desse relacionamento por conta própria, porque elas querem, porque elas podem. Então, o intuito do Instituto é esse, é fazer elas enxergarem em si mesmas a luz que elas precisam. Vocês também buscam criar uma rede de apoio para fortalecer essas mulheres vítimas de violência, certo? De que forma essa rede é composta? Hoje a gente tem várias voluntárias, né? Tanto psicólogas que cuidam mais da parte jurídica, tem as meninas que fazem oficinas de artesanato, tem pessoas que ajudam, ensinam, por exemplo, a fazer um currículo, como se portar numa entrevista de emprego, orientações, né, para que área às vezes seguir. Enfim, a gente tem várias voluntárias em vários setores e sempre abertas a mais vagas, né, porque elas podem seguir o caminho que elas quiserem. Então, quanto mais opções a gente mostrar para elas, melhor, né? E agora, durante a pandemia, como ficaram as atividades do Instituto Bia Warholtz? Sim, como o nosso projeto funcionava em parceria com o CRES aqui de Blumenau, e o CRES não está funcionando, eles não estão oferecendo, né, esse serviço, a gente teve que parar essa parceria por um tempo, mas as empresas que contrataram a gente, terceirizaram serviços, a gente pegou os materiais, leva até a casa dessas mulheres, uma delas fazem o serviço, nós pegamos e entregamos então o pedido, né. Então, as oficinas de capacitação não estão acontecendo, mas as que já estavam participando das oficinas, que já tinham adquirido algum conhecimento, continuaram prestando alguns serviços, continuaram participando, né? Agora, nós conseguimos uma sala, onde a gente já começou o projeto para fazer a sede do Instituto, e daí mesmo que não aconteça ainda as oficinas presenciais no CRES, a gente vai começar a fazer aos poucos ali nesse espaço, com um número reduzido de mulheres, né, claro, mas mais números de dias aí, né, para a gente estar conseguindo dar andamento, porque a gente sabe que é muito importante e que ajudou já muitas mulheres. Durante esse período de isolamento social, vocês perceberam algum aumento ou decréscimo na procura de assistência? Perceberam algum impacto que a pandemia teve nos atendimentos que realizam? Realmente aumentou bastante, mas a procura inicial, geralmente, eles fazem ou direto na delegacia ou no CRES, depois que eles encaminham para nós, né? E a procura através das redes sociais continuaram, aumentou alguma coisa as denúncias de terceiros que presenciaram violência de algum vizinho, de algum familiar, e daí acabaram nos comunicando. Isso realmente aumentou um pouco. Quais são as ações de conscientização que costumam realizar para discutir com a comunidade a violência contra a mulher? Então, por enquanto, a gente oferece mais palestras, que geralmente as empresas, né, nos contratam. A gente está conscientizando tanto mulheres quanto homens, né,
A gente faz um movimento bem legal no Instagram. De vez em quando a gente faz umas lives, chama psicólogo, chama algumas pessoas que podem estar até nos auxiliando também, né, de alguma forma. E rodas de conversa, né? Agora, infelizmente, acabou não acontecendo mais, mas é uma coisa que a gente gostava bastante. Quando tinha alguns movimentos também pela cidade, a gente sempre procurava participar para levar a nossa mensagem, né? E quais são os projetos e objetivos futuros do Instituto Bia Warholtz? Então, agora a gente está focado mesmo na estrutura ali do Instituto, para a gente conseguir, então, dar andamento às oficinas. A gente, inclusive, vai dividir em 2 partes, uma parte para capacitação e a outra para quem já está, né, capacitado, já passou pela fase inicial, para a gente estar fechando mais serviços terceirizados com empresas, para elas conseguirem ter uma renda teoricamente física, né, todo mês, para elas não ficarem naquele, será que esse mês vai ter, no mês que vem não vai ter, né? Então a gente está focando nisso. Tem uma parceria de uma artesã que sempre quis montar uma cooperativa de mulheres, então a gente vai estar meio que unindo essas 2 ideias, né? Para a gente estar conseguindo ampliar a nossa rede, ampliar o número de mulheres que a gente consiga atender. E como hoje a gente trabalha mais com o CREAS 1 aqui de Blumenau, a gente quer tentar alcançar outros CREAS da cidade para alcançar o maior número de mulheres possível. Quanto mais a gente conseguir ajudar, melhor. Recentemente, em Santa Catarina foram registrados avanços para seguir caminhando em direção ao futuro, no qual mulheres que sofrem com a violência tenham cada vez mais suporte, não apenas de instituições como o Instituto Bia Warholtz, mas do governo também. Em março de 2021, foi assinado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um termo para a criação do Observatório Estadual de Violência contra a Mulher. Pioneiro no Brasil, o observatório vai construir uma base de dados que será utilizada tanto para propor políticas mais eficientes e qualificadas, com base em dados seguros, quanto para propor ações conjuntas entre órgãos públicos que atendem as vítimas de violência, seja na área de segurança pública, saúde, assistência social ou jurídica. A proposta foi apresentada pela ex-deputada Ana Paula Lima e toda a bancada feminista da Assembleia. Com a criação do observatório, os dados serão disponibilizados e será criado um canal de comunicação para divulgar informações e serviços da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Estado de Santa Catarina. O projeto foi assinado pela governadora interina, na época Daniela Rainer, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério e Defensoria Pública, pela OAB, pela Universidade Federal de Santa Catarina e pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. O feminicídio de Bianca Warholtz é apenas um dos vários casos no qual mulheres sofrem com a violência de gênero e acabam perdendo a vida pelas mãos de seus companheiros, familiares e amigos. Como o 5º país no mundo que mais mata mulheres, a desconstrução da cultura do machismo e do feminicídio no Brasil ainda tem uma longa estrada a percorrer. Hoje vamos ficando por aqui. Neste episódio, o Blumenau Criminal resgatou a história de Bianca Warholtz, a feminista e artista plástica de 29 anos, morta em 2018. O Blumenau Criminal tem reportagem, locução e edição de áudio de Isabela Kremer e coordenação de Clóvis Reis. Até a próxima!